Boa noite, Leonido. Tudo bom? Tudo bom, garoto? Boa noite. Mais uma vez aí agradecer pelo convite, certo? E vamos ver aí o que a gente pode contribuir aí nessa Vamos conversa aí, lá. nesse bate-papo. Pessoal, boa noite. Hoje mais uma live da nossa série de lives aí que a gente está fazendo com o objetivo de trazer conhecimento, informação para quem deseja abrir a sua própria construtora, tá bom? Então esse conteúdo é voltado para você, recém-formado, estudante, engenheiro civil, que está pensando em empreender, está pensando em abrir sua construtora. E hoje nosso convidado é o Iranildo. Ele é contador e ele tem muita experiência e muito conhecimento aí para passar para a gente. A gente já bateu um papo hoje à tarde. Eu admito que eu tomei uma conversa que ia ser bem rápida, né? De alinhamento. Já tirei muita dúvida com você hoje à tarde aí. A gente passou mais de meia hora na ligação, que era para ser rápido. Mas é isso. Eu imagino que uma hora vai ser pouco, porque rapidinho passou é, a nossa conversa à tarde. Então, para a gente não perder tempo, vamos começar. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, o que, que você faz e como é que você pode ajudar essa galera. Primeiramente, boa noite, né, para todo mundo que está na live aí. Com certeza quem vai ver depois, né? Meu nome é Iranildo Luciano, eu sou contador há mais de 15 anos, certo? Sou um dos sócios da empresa com assessoria contábil e atuamos em diversos ramos de atividades e um deles, né, que a gente atua bastante é ajudando, né, empresas, né, de construção e também profissionais da área, tá bom? Eu sou especialista da parte tributária, né, sou especialista em planejamento tributário e hoje, né, a EBCOM, assessoria contábil, muitas atividades estão migrando para a internet, né, nós também, grande parte dos nossos serviços, hoje estão migrando para a internet. E né, dos nichos de mercados que hoje estamos atuando bastante é justamente nessa parceria com profissionais liberais. Né, e os engenheiros, os profissionais dessa área estão bem nesse nicho que a gente atua e eu vou poder dar bastante dicas aí bem relevantes hoje durante a nossa conversa. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E então, Ironildo, você então hoje está focado em ajudar aquelas pessoas que estão aí na internet, né? Como você falou, né? Não tem um espaço físico, mas que... Ai, só um minutinho. Então, que não tem um espaço físico, mas que precisa, né, ou deseja abrir seu CNPJ, certo? Então, vamos lá. Iniciando aqui o nosso bate-papo. Bom, eu, como engenheiro civil, recém-formado, eu consigo atuar tendo ou não um CNPJ? Eu preciso do CNPJ para começar a trabalhar. Como é que funciona essa relação? Se eu preciso ou não preciso, e se isso é bom ou é ruim para mim, de que forma, como é que a gente poderia abordar esse início aí para quem está iniciando nessa carreira? Pronto, então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na proteção fiscal, né, do profissional. O profissional liberal, né, que no caso os engenheiros civis também, eles têm essa prerrogativa de atuar como profissionais autônomos, certo? Ou seja, você pode trabalhar, pode prestar serviço sem ter o seu CNPJ. Mas isso é bom, isso é ruim, isso vai depender da quantidade de serviço que você vai prestar. Porque é o seguinte, toda renda, certo, ela é tributada. Ou seja, o leão do imposto de renda a todo instante está olhando, né, quanto que você recebe, quanto que você ganha. E, infelizmente, no nosso país, a carga tributária é muito pesada. E, para os profissionais autônomos, ela é mais ainda. E quem deseja trabalhar como autônomo, não significa que ele não vai ter preocupações. Igual como um empresário que tem um CNPJ, ele tem um imposto para recolher, ele tem a organização contábil que ele tem que fazer, o profissional autônomo também tem que fazer. Ele tem que fazer o chamado carnê-leão, registrar todas as suas receitas, todas as suas despesas e ir recolhendo. Isso é uma dica, quem trabalha autônomo, ir recolhendo aos poucos, logo o imposto de renda durante o ano, justamente para quando for no ano seguinte, que ele tiver que fazer a declaração de imposto de renda, ele já tenha pago lá bastante coisa e vai pagar só uma diferença. Mas uma dica que eu dou
eu acho importante é que pessoa jurídica é muito melhor em vários aspectos. Por quê? Porque, infelizmente, a carga tributária é muito pesada. E a gente sabe, quando o engenheiro está iniciando, muitas vezes ele é contratado, né, por uma empresa que já está prestando serviço para fazer determinados serviços específicos. Aí, vamos lá, essa empreiteira grande, ela tem a figura lá de um autônomo e tem a figura de um autônomo também, de um profissional, mas que ele tem CNPJ já. A empresa lá, se os dois tiverem a mesma capacidade de execução daquele serviço, a empresa vai preferir contratar o PJ, porque ele vai ter menos custo, entendeu? Então, além dessa questão tributária que o PJ paga menos, a questão de conseguir, né, parcerias e serviços ajuda bastante. Essa é a minha visão fiscal da coisa. Então, eu posso iniciar sem o CNPJ como profissional liberal e se eu estiver prestando serviço, fazendo projeto, ou então acompanhando uma obra, o meu trabalho, isso eu prestando um serviço. Mas o aconselhável, então, quando se fala de tributos, é partir logo para um PJ. Ou, como você falou, uma sociedade com alguém que já tem PJ. Seria assim? Exatamente. Porque, assim, ó, imagina aí, tu faz um projeto que custa R$ 5.000, né? Cobrou lá R$ 5.000. Tu pagar R$ 5.000 como pessoa física é um valor. Tu pagar esses R$ 5.000 como pessoa jurídica, daqui a pouco a gente vai ver a questão das alíquotas, questão de tributação, isso vai ficar bem explícito. A diferença é muito grande, certo? E eu acredito que, né, dependendo dos projetos, você pode cobrar um projeto de 15 mil, de R$ 10.000, deve ter valores mais ou menos nesse sentido. Né? Agora, se o profissional ganha ali até R$ 2.000 por mês, como autônomo não é bom, porque ele não está abaixo da tabela do imposto de renda, não vai ter que fazer imposto de renda, então dá para ele trabalhar tranquilo. Então, se o cara está iniciando, vai fazer pequenos projetos e fica abaixo de R$ 2.000 uma média mensal, como autônomo para ele está beleza, que ele está isento ali da faixa do imposto de renda. Certo? Então daria para trabalhar tranquilo, sem ter problema com o fisco nesse momento. Perfeito. E aí, te pergunto, abrir um CNPJ, existem várias formas, né? Existe o MEI, existe o ME, existe o individual. Nesse caso, como é que aonde o engenheiro civil ele melhor se encaixa? Então vamos só separar um pouco as coisas. Existe a questão do regime tributário, né? E existe o enquadramento jurídico. Você acabou falando várias coisas e misturou um pouco. Pois é, deixa eu te explicar. A questão do regime tributário, eu vou escolher, né, se eu vou ser um microempreendedor, que a gente já descarta, né, que a atividade de vocês não pode, certo? Ser MEI. Então, um profissional, né, da sua área já não pode ser MEI. Por quê? Porque o governo entende que é uma atividade de caráter intelectual, né? Ou seja, depende muito do intelectual da pessoa, então a lucratividade vai ser grande, você não vai estar enquadrado dentro daquelas faixas etárias do MEI. Certo? Aí você tem a opção, né? Abrir sua empresa individualmente, uma empresa individual, certo? Ou fazer uma sociedade, que é o que a gente chama de empresa limitada, abrir com outra pessoa. Só que nós temos uma evolução da legislação, que acho que foi do ano de 2019, que é o seguinte: muitas pessoas não gostavam de abrir individual, até porque é um risco. É o seguinte: quando você é profissional individual, se por algum momento a empresa passar por dificuldade, você tiver dívidas com bancos, com fisco, o governo, né, ou os credores podem atrelar o seu patrimônio, pessoa física, aquelas dívidas. Certo? Então, quem é contribuinte individual corre esse risco de um momento de dificuldade, os credores ou o fisco também mexer na sua renda, certo? Na sua parte. Porque, assim, a pessoa física é uma entidade, pessoa jurídica é outra. Então, quem deve é a empresa, não sou eu. Mas quando você é individual, corre o risco, né, de acontecer isso, de você responder também com seus bens. E quando você está na atividade limitada, né, uma empresa limitada, com sócio, você só responde até aquele capital que você aportou na empresa. Certo? Aí qual foi a inovação? Antes eu não poderia ser uma empresa limitada sozinho, eu ser dono de uma empresa limitada. Certo?
Agora, uma pessoa só, um empresário só, né, pode abrir uma empresa limitada sozinho, que é o que a gente chama unipessoal. Ela é uma empresa de natureza limitada, mas unipessoal, só tem um sócio. Aí a qualquer momento pode adentrar outro sócio, pode sair, certo? Mas ela é limitada e o empresário só vai responder pelo aquele valor que ele aportou na empresa. Ele não vai responder com o patrimônio dele, pessoa física. Então fica teoricamente protegido os bens dele. Aí a questão do ME que você falou, certo? Sim. ME e EPP são enquadramentos. ME é uma microempresa, EPP, empresa de pequeno porte. E para a empresa poder ser do Simples, né, que no caso as atividades hoje da construção civil, grande parte delas podem ser do Simples, eu tenho que ser uma ME ou um EPP. Se eu não for uma ME ou EPP, mesmo com a atividade permitida, eu não posso ser do Simples. Certo? Não sei se deu para entender. Deu sim. Agora, sim, essas siglas, acredito que muita gente que está aqui nos acompanhando talvez não conheça. Se você puder explicar o que é o ME, o que é o EPP, para essa galera que está com a gente aí. Bom, assim, quando a gente vai abrir a empresa, né, geralmente quando a empresa nasce, ela já não nasce grande, né? Nós estamos falando da nossa realidade vamos falar aí, do cara sair da faculdade aí tá com uma oportunidade lá, chegou num camarada, o cara, rapaz, eu vou te contratar, mas não te contrato pessoa física. Você vai lá, abre uma empresa e depois volta aqui. Ele vai começar uma empresa pequena. Aí o primeiro porte na escala é o ME, que é o microempresa, que ele tem um faturamento, tem um limite de faturamento, certo? Até 4 milhões e 200, se eu não me engano, federal, certo? E acima disso, até 7 milhões e 600, se eu não me engano, daqui a pouco confere aqui, é EPP. Então, até essa faixa de 7 milhões, ele está dentro. No primeira tabela, né, até 4 milhões e 200, ele é ME, microempresa, certo? E como microempresa, ele tem a opção de ser do Simples, certo? E como EPP também, ele tem a opção de ser do Simples ou ser uma empresa normal, do lucro real ou presumido. Eu, como ME, eu posso ser do Simples e posso ser do lucro presumido, entendeu? Agora, se eu não for do porte de ME nem EPP, aí eu não posso optar por Simples, só tenho a opção do... Então, o ME é somente o porte da empresa. Ele diz quanto que aquela empresa pode faturar. Entendi. Mais ou menos isso. Entendi. Então, vamos lá. Me formei e decidi abrir a minha construtora, certo? Iniciei trabalhando como liberal e aí entendi que o melhor para mim seria ter um PJ, então iniciei com PJ e isso vai me ajudar nos impostos, correto? Até o raciocínio até então. Se não tiver, você pode falar, porque essa parte realmente é muito interessante. Mas aí agora eu decidi ser construtor, certo? Decidi começar a construir e quero fazer tudo certinho, vou começar então o passo para abrir a minha empresa. Entendi que ME, eu posso ser ME ou posso ser EPP, isso vai ser de acordo com o faturamento. Com o faturamento. Então, provavelmente eu inicio com a ME, correto? Você é uma microempresa que vai até 4 milhões e 200 mil. Isso, pronto. exatamente. Então, estou conseguindo acompanhar o raciocínio Então, a gente vai continuando aqui. Então, vamos lá. Decidi abrir a minha empresa. Agora, quais são os primeiros passos a partir de então? Vamos lá, conversamos você e o AME. Quais seriam os primeiros passos para isso? Bom, quem desejar abrir uma empresa aí, é assim, uma empresa, infelizmente no nosso país, isso vocês devem ver na profissão de vocês, as pessoas não têm o costume de se preparar para fazer algo. Ou seja, vou dar um exemplo aí, não sei se eu vou estar falando certo. O cara vai construir uma casa, contrata você e pensa que é uma coisa totalmente, tem um dinheiro ali, ele não se planejou para construir aquela obra, ele apenas quer fazer. Muitas vezes a obra morre no projeto. Quando ele mandou fazer o projeto, que viu os números, ele disse, né? Do mesmo jeito, é uma empresa. A primeira coisa, o cara tem que fazer um planejamento, né? Justamente isso que a gente está fazendo com esse feedback, os profissionais devem buscar um contador habilitado, né? Falar o que desejam e por que desejam para construir esse planejamento. Por quê? Porque uma empresa ela tem que ter uma sede, né? É o primeiro ponto. Como a gente está falando de pessoas que estão saindo da faculdade,
que possivelmente, né, podem querer abrir uma empresa já para começar como PJ, eles não vão ter condição de alugar um ponto comercial ou alugar, né, um lugar de destaque, né, na sua cidade. Eles vão ter que ter o endereço da empresa. Essa é a primeira preocupação. Então, tem que ter um planejamento. Eu posso abrir na minha casa, né? Primeira pergunta aí que alguém pode perguntar daqui a pouco. Eu posso abrir na minha casa? Por se tratar, né, de grande parte ser questões intelectuais, que você pode fazer até com seu notebook, né, seu computador, grande parte dos projetos, e o serviço também não vai acontecer no local da empresa, você vai ser contratado para prestar serviço em outros locais. As prefeituras, grande parte, aceitam sim, certo, abrir endereços residenciais, desde que você diga lá, né, que vai utilizar parte daquela sua casa, né, em alguns lugares eles pedem que você faça o desmembramento, né, daquela parte do quarto da sua casa que você vai usar, daquele espaço. Isso é até interessante para você não, de repente, não pagar IPTU comercial do espaço todo, somente daquele espaço da empresa. Então, o local é muito importante. Segundo item, né, que o cara deve verificar quais as atividades eu vou colocar no meu CNPJ, porque assim, ele tem a oportunidade de colocar uma atividade principal, que no caso aqui ele pode colocar o de engenharia, né, ou já colocar já o de construtor direto, né, que seria construção de edifícios, e ele pode ter em atividades secundárias. Lá nas atividades secundárias ele pode botar instalação e manutenção elétrica, pode botar instalação hidráulica, pode botar serviço de pintura, atividades de paisagismo, entre outras atividades do ramo. Por quê? Porque ele presta serviço disso, mas se de repente ele é contratado para fazer um projeto, o cara quer tudo aquilo, ele vai estar com a empresa habilitada e ele pode terceirizar esse serviço com outros parceiros. Entendeu? Ele não vai perder negócio pelo CNPJ dele não ter aquela atividade. Então é muito interessante esse planejamento dele já colocar no CNPJ dele, nas atividades, tudo aquilo que ele imaginar que ele tenha habilidade ou que ele possa conseguir pessoas para fazer. Né? Seria o planejamento, né? O planejamento do lugar, o segundo, as atividades, muito importante. A outra questão é escolher se vai ser individual ou limitado. Né? Terceiro item, se ele vai fazer uma sociedade com alguém ou se vai abrir a empresa sozinho. Aí, nesse momento, ele vai escolher o nome da empresa, né? Vai escolher a razão social, que ele vai botar nos cartõezinhos e tudo. Ele vai escolher o porte da empresa, se já vai querer iniciar como ME, como EPP, mas muito provavelmente, né, indicado iniciar como ME. Certo? Aí, de posse dessas informações, e junto ao contador, ele vai fazer o contrato social da empresa. Né? E é justamente onde ele vai dizer o que é que a empresa vai fazer, é a certidão de nascimento. Né? Vamos dizer assim, a certidão de nascimento. Ele vai construir junto com o contador as atividades, o capital social que ele vai aportar para iniciar aquela empresa, que não tem valor específico, ele pode começar com 5, com 10, com 15, né? 1.000, não importa esse valor. Aí, depois desse momento, né, o contador vai dar entrada no registro na Junta Comercial e na Receita Federal e vai nascer o CNPJ e o contrato social, a empresa está aberta. Depois da empresa estar aberta, eu já posso trabalhar? Né? Não, calma aí. Você vai ter que ir até a prefeitura, né, fazer o seu cadastro na prefeitura e solicitar da prefeitura a autorização para poder emitir a nota fiscal. Né? Porque, como você já é PJ, então todos os serviços que serão prestados terão que ter a emissão da nota fiscal. E antes disso, né, até de fechar contrato, você também, né, como é uma atividade que tem um conselho, né, que regula, também tem que ir lá no CREA, fazer o cadastro da empresa, fazer a regularização da empresa para poder, né, ter a habilitação do conselho para exercer as atividades. Feito isso, aí é só ganhar dinheiro. Bom, você falou sobre ter planejamento, que você precisa pensar no local, que pode ser a casa. Mas aí, acredito que pode ser alguma pergunta também. Quem estiver acompanhando a gente, pode fazer perguntas, que tem aqui uma caixa de perguntas, inclusive já tem uma, vou já abrir. Ou pode fazer aqui mesmo também no bate-papo, que eu vou guardando e depois a gente vai conversando sobre essas dúvidas. Bom, mas é o seguinte, por exemplo, eu moro em condomínio. Nesse caso, qual seria a solução?
comecei realmente a alugar um espaço comercial, sai caro para quem está iniciando, né? E eu moro em condomínio. É possível ou não? Existe alguma solução nesse caso? Pronto, vamos lá. Vamos dizer que você mora nesse condomínio e lá tem uma regra no condomínio que não é permitido, né? É abrir PJ lá no. Tem condomínios que já barram aí isso, né? Tem condomínios que permitem o cara trabalhar lá. Mas vamos dizer que você não tenha, né? Se você morar em Fortaleza aqui, eu tenho uma solução para você. A nossa empresa, ela disponibiliza, né, para as pessoas que trabalham, né, principalmente na internet, que não tem lugar fixo, a gente disponibiliza um endereço fiscal, né, que é como se fosse o aluguel de uma cor, né, que tem muito. Você pode alugar, né, um endereço fiscal e abrir a sua empresa. Hoje a Prefeitura de Fortaleza, ela permite isso. Mas só que isso é muito regional. Se você partir para o interior, né, muitas cidades do interior, a legislação ainda não vai ter acompanhado. Aqui, como é uma capital, e a maioria das capitais, com certeza já devem ter atualizado seu ordenamento jurídico e ter essa opção. Em Fortaleza tem, eu acredito, que todas as capitais do país. Mas quando sai da capital para ir no interior, por exemplo, eu estou falando de Cascavel, eu moro na cidade de Cascavel, certo? Meu escritório é em Fortaleza, eu moro em Cascavel, todo dia eu faço esse translado. Meu sócio é Eduardo de Cascavel. Ele Eduardo? Como é o nome dele? Eduardo Alexandre. Eduardo. Ele está aqui Eduardo acompanhando a Alexandre. gente. Eduardo, dá um oi aí para ele ver você. Ele está aqui com a gente. Ele é de Pronto. Cascavel também. Minha família todinha é de Beleza. Cascavel. Depois a gente Então, vai descobrir que as famílias são conhecidas. A gente é primo, né? Pois é, aqui no Cascavel, eu já andei verificando e não tem essa possibilidade aqui na legislação municipal de você abrir uma empresa no porque o ordenamento, né, jurídico, tributário, não tem essa opção, mas em Fortaleza tem. Mas aqui eles permitem essas atividades de caráter intelectual abrir na casa da pessoa. Certo? Como a pessoa provar que vai trabalhar com um notebook, um computador, então facilita, geralmente não tem problema. Então quem está em Fortaleza ou estiver em alguma capital, muito provavelmente ele vai poder, né, se não tiver um espaço físico, se utilizar de um espaço fiscal desse que hoje já foi criado justamente para atender as pessoas que estão trabalhando aí no meio virtual. Entendi. Aí eu anotei uma outra pergunta aqui, certo? Que você falou das atividades. A pessoa vai fazer, vai criar o CNPJ e faz parte também do planejamento, já vai dizer as atividades que pretende executar e que podem surgir e já deve estar preparado. Existe um limite para essas atividades ou não existe isso? Você deve realmente colocar tudo que você imagina que você pode fazer em parceria. Assim, a gente aconselha, como contador, geralmente colocar tudo que você imaginar que você possa fazer um dia. Porque assim, o custo de fazer uma alteração para incluir uma atividade é o mesmo custo de abrir uma empresa. É as mesmas taxas. Entendeu? Então, você pode pagar o custo, o mesmo custo da abertura de novo, somente para incluir uma atividade. Por isso que o planejamento é importante. O que eu posso executar? O que tem numa obra? O que serviços eu posso fazer? Porque tem serviços que talvez você não possa fazer, mas você está falando de uma empresa, né? Uma empresa pode contratar alguém para executar aquele serviço. E eu não sei se você já viu um CNPJ dessas empresas que participam de licitação. Geralmente são 4 páginas. Você já viu um cartão de CNPJ que ele é em 4 páginas. Geralmente essas empresas que trabalham, né, participando de licitação, os cartões de CNPJ delas são em 4 páginas, porque eles botam lá tudo. Tudo que existe no mundo. Então, ou seja, não tem limite, é o que a pessoa tiver capacidade de executar. Né? Nesse caso, é importante ter um contador com experiência que vai orientar. Porque senão, como você falou, o custo seria o mesmo para incluir, o mesmo Exatamente. custo para abrir uma empresa. Né? Então, como a gente já está falando de custos, eu ia colocar essa pergunta mais para o final. Mas acredito que muita gente deve estar com essa dúvida na cabeça, assim como eu já tive por muito tempo. Bom, nós vamos ter que abrir o CNPJ, nós vamos ter que dar entrada na prefeitura para poder conseguir emitir nota fiscal. A gente vai ter que também estar regularizado com o CREA, já que se trata da profissão engenheiro civil. Então, no final,
para se tornar ter uma construtora. Esse custo ele gira em mais ou menos em quanto? Para gente, para quem está aí ouvindo já se preparar, porque assim, ninguém começa com absolutamente zero, como as pessoas falam, né? Foi até o assunto da live de ontem, tem os R$ 0. R$ 0 realmente não dá, a não ser que você comece de maneira informal. E esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer as pessoas começarem da maneira correta. Claro, vai buscar o cliente e aí, nesse planejamento, ele vai saber o momento certo de abrir o CNPJ. Mas decidiu abrir, quanto que vai gastar? Pronto. É, isso é um assunto, assim, interessante, porque, assim, o nosso escritório, né, como a gente está trabalhando muito no virtual, aí isso vai depender muito partindo desse planejamento, tipo assim, ó, o cara vai abrir o CNPJ, né? Chegou lá com a gente, vai abrir o CNPJ porque já tem um contato com alguém. E quando ele tiver com o CNPJ aberto, ele contrata mais lá 10 funcionários e vai executar tal coisa. Então, Uhum. geralmente, o custo depende muito do montante do serviço. Mas para abertura, o custo de abertura, hoje a gente, né, que é o nosso escritório, a gente faz o seguinte, dependendo se o cliente vai ficar com a gente, né, vai trabalhar com a gente vê nele que ele vai, né, ter uma parceria bacana, a gente cobra um preço bem acessível mesmo. Eu não vou falar o valor porque é bem Não, assim, acessível. Uma média, eu vou dizer o que é a média geral, é entre 500 e R$ 1.000. Se ele for procurar um contador, ele não vai pagar menos que 500 e talvez não pague mais do que R$ 1.000. Isso, a documentação, né, que ele vai pagar, as taxas das juntas, e o trabalho do contador para redigir o contrato social e fazer os registros. pronto. Custa, geralmente, em média, e a gente está falando aqui numa empresa pequena, o cara que vai abrir uma empresa pequena, certo? E os Uhum. honorários, eles vão depender de quê? Vão depender do montante de serviço. Por exemplo, vamos dizer que você vai abrir uma empresa, não vou contratar ninguém, eu mesmo vou prestar os serviços de engenharia, de contrato é só você vai emitir uma nota só por mês, você vai ter um cliente ou duas notas, então existe um preço X, e geralmente é cobrado de acordo com a demanda. Mas, repito, né, a gente tem um Sim. trabalho já com muitos profissionais dessa área e a gente acredita que, como a gente trabalha com muita tecnologia, que a gente, né, já tem sistema emissor de nota integrado ao nosso sistema contábil, ao sistema financeiro também, que a gente disponibiliza, em alguns casos, a gente disponibiliza para o cliente o emissor de nota fiscal, a gente disponibiliza para o cliente o sistema financeiro para ir fazendo a parte financeira dele, e tudo isso integrado ao nosso sistema, a gente consegue dar bem mais e cobrar bem menos do valor de mercado, porque a gente trabalha muito com tecnologia. Então, dá Legal. sim um profissional, eu vou dizer uma faixa, entre 100 e 300, R$ 400, nessa média, e pagar honorários para o contador e receber contabilidade e ter uma boa assessoria, com o uso, né, Eu de passei pela tecnologia. situação. Ah, esse valor, inclusive, ontem a gente estava conversando também com a professora Clívia e ela abriu recente PJ dela. Ela comentou que gastou R$ 1.004, somando tudo. É, foi isso que ela gastou. E aí, esse fato de honorário, eu já passei por essa situação onde a empresa, a gente tinha um valor, mas de repente a gente mudou. A gente trabalhava de uma forma e a gente fechou um contrato e a gente precisou contratar muita gente e o fluxo de entrada e saída de funcionários aumentou muito. Então, a nossa contabilidade, nossa parceria, nós conversamos, claro, isso precisou mudar, o honorário aumentou um pouco, e aí chegou o momento que nós fechamos esse serviço e a empresa voltou a ter o mesmo porte que a gente estava, e aí a gente conversou novamente e voltou ao valor que a gente trabalhava. Então, realmente, essa parceria, ela ajuda muito, né? Porque você vai ter um momento que vai precisar muito da contabilidade. Então, é claro que você precisa arcar um pouco mais com isso, já que você está ganhando mais. E vai ter momentos que você tá mais fraco, né? Podemos dizer assim. Mas, enfim. Aí eu tenho aqui uma outra pergunta. A gente decidiu abrir, agora a gente sabe que tem que ter um planejamento. Eu preciso
momento que eu te procurei, o CNPJ ficar ativo e começar a ganhar dinheiro. Porque, assim, se eu estou abrindo o CNPJ, eu já estou com o cliente ali, já vou, já estou abrindo porque eu preciso. Né? Então, o cliente, eu preciso ter esse CNPJ para emitir nota fiscal e para pegar esse serviço. Então, quanto tempo isso demora? Hoje, com o uso da... Hoje, todos os processos são eletrônicos. Tudo é fiscal. Nem o contrato social, que antes se assinava de caneta, hoje não é mais assinado com caneta. Tudo é feito de forma digital. O custo, geralmente, o tempo maior é com questões relacionadas à prefeitura, né? Aos processos na prefeitura. Uma abertura mesmo, depois que a prefeitura... Porque primeiro a gente faz uma consulta de viabilidade. A gente consulta a prefeitura se aquele endereço que o cliente está dando pode ser aberto à empresa. Né? Geralmente isso demora 2 dias, 2, 3 dias. A prefeitura dá ok, deu ok, a gente procede à abertura da empresa. E demora em média 3 dias, o processo é todo eletrônico. Certo? A gente dá entrada na junta comercial, em 2, 3 dias já sai o contrato social e o CNPJ. Aí depois é a parte da prefeitura, né? Do cadastro e tudo, que dependendo, né? Por exemplo, do estado que a gente está hoje, né? A prefeitura trabalhando com horário reduzido, né? Mas a gente consegue fazer rápido também, porque quase tudo é feito online. Então, eu acredito que em 15 dias é um prazo excelente para você começar em 15 dias ter a empresa já no ponto de funcionar. É um prazo bem bacana. É bom, isso é bom. Agora vamos falar dos impostos. Quer falar dos impostos, não? Vamos falar dos impostos. Até porque quando a gente começar a falar de imposto, aí o tempo vai correr ainda mais rápido. Agora tem algumas perguntas que seria interessante a gente responder antes de começar a falar de impostos. O Davi fez uma pergunta que é o seguinte: existe a possibilidade de reabrir um CNPJ que foi dado baixo na Receita Federal? Depende de como foi dado baixa. Se foi dado baixa espontâneo, né? Não. Se a empresa foi extinta, né? A Receita Federal extinguiu o CNPJ, que acontece muito desses casos, você pode solicitar o retorno desse CNPJ. Em alguns casos não é bom isso, por quê? Porque, vamos dizer assim, 5 anos que a empresa estava baixada, você pede para reativar o CNPJ. Passou um lapso temporal, a Receita vai abrir o CNPJ de novo. Então, ficaram 5 anos sem ter declarações feitas. Você vai ter que refazer as declarações para trás. Isso vai gerar custo de multas, porque você está fazendo declarações em atraso. Certo? Então, em alguns casos é possível, outros não. Carece de uma análise de saber o motivo da baixa. Certo? Perfeito. E aí tem outra pergunta da Séries Contábil. Essa regularização no CREA é do engenheiro ou da empresa a ser aberta? Tanto o engenheiro, né, tem que ter o seu registro, quanto a empresa também. Os dois têm que ter o registro. Perfeito. Tem mais outra pergunta. Hamilton. Se eu atender obras públicas, eu tenho isenção de algum imposto? Eu acho que essa pergunta pode guardar para a parte tributária, não? A gente pode ser. Eu vou falar aqui uma parte sobre. É porque, assim, questão de isenção tributária. O governo dava algumas isenções naquela questão do projeto lá Minha Casa Minha Vida, né? Ele tributava as alíquotas de imposto de renda, né, e contribuição social de um valor menor, justamente para diminuir o custo, né, da construção e da casa. No geral, não tem. Né? No dia a dia, não tem. Obras públicas, não. Depende se for alguma coisa específica. Na Minha Casa Minha Vida, tinha. Né? Não sei se ainda continua. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ele trabalha com diversas licitações, né, em municípios e no governo federal. Né? Ele faz reforma. Trabalha muito com reformas. Ele tem muita licitação de reforma. É normal. Entendi. Jailson comentou aqui, eu abri meu CNPJ em um dia, depois fui na prefeitura fazer o cadastro, fiz tudo pela internet. Para dar baixa no CNPJ, paga? Para dar baixa no CNPJ, é assim, você vai pagar o profissional que vai fazer o serviço, ele vai cobrar o valor pelo trabalho dele. Se ele estiver perguntando se tem taxa a recolher,
Se for uma ME ou um EPP, não tem taxa, certo? Não tem taxa a recolher as taxas. Agora, se ele vai contratar um profissional para fazer, o cara muito provavelmente deve cobrar o serviço dele. A taxa, não tem taxa para baixa de empresas ME e EPP. Certo? O governo extinguiu isso justamente para facilitar a baixa de muitas CNPJs que estavam abertas, estavam inativas. O governo decidiu tirar as taxas, aí muitas pessoas estão dando baixa em empresa, porque não tem esse custo, né? Só do profissional. Maravilha. Então vamos lá, começar a falar da parte tributária, né? Você pode ficar à vontade, pode trazer o conteúdo para a gente. Bom, vamos lá. Dentro daquele planejamento que você fez, que a gente estava fazendo lá em cima, o cara também já tem que fazer o planejamento tributário dele, certo? Justamente para ele dizer em qual regime ele vai se enquadrar melhor. Porque nós temos vários regimes tributários no Brasil, mas eu vou focar aqui nos 3 principais. Tá dando para ouvir legal? Pronto. Pronto, é já dava o uma Simples travadazinha, mas voltou. Deixa eu abrir então com a pergunta seguinte, se vale a pena ou não abrir o CNPJ, qual a vantagem e desvantagem? Eu acho que esse nosso bate-papo sobre a parte tributária vai ser mais uma resposta para essas perguntas, correto? Caso não, você pode ficar à vontade para me corrigir. Beleza. Assim, ó, a tabela do imposto de renda, certo? Ela é muito pesada. A tabela do imposto de renda pessoa física. E quando a gente pensa em trabalho, em prestar serviço, a gente está falando em ganhar dinheiro. E todo o dinheiro, ele é tributado. Né? E vamos lá, eu vou trabalhar pessoa física. Se eu ganhar acima de R$ 2.000 por mês, eu vou começar a tributar essa renda. E a alíquota do imposto de renda, ela começa em 15%. Ela começa em 15% e vai até 27,5%. Né? Ou seja, imagine aí você ganhar R$ 10.000 e ter quase 30% desse valor ter que devolver para o governo. Né? Você, como pessoa física, prestar um serviço, você vai estar na alíquota máxima de 27,5%. Você vai ter que devolver quase 30% daquela renda que você ganhou para o governo. Né? Então, como autônomo, como pessoa física, o cara fica sujeito a isso. Quando o cara abre uma empresa, né, quando ele abre uma empresa, ele já não vai pagar, mas com base nisso. Né, ele vai pagar menos imposto. Daqui a pouco eu vou explicar os regimes tributários. Quais os regimes o cara deve escolher. Outra coisa que facilita o PJ, né, que foi o objetivo da pergunta, é fazer parceria. É aquele exemplo que eu te dei. Uma empreiteira, né, precisa de um engenheiro para fazer vou dar um exemplo do meu amigo Vinícius, ele deve estar aqui, né? Ele prestou serviço para pessoas que, lá no PERSEM, né, que tem várias, aí uma empresa contratou outra empresa de construção para prestar um serviço lá, fazer um asfalto do engenheiro. Aí pode fazer aquele serviço e tem a figura do profissional autônomo. O profissional autônomo, ele vai ter que contratar, o cara vai ter o risco da fiscalização tributária, então a empresa vai ter que assinar a carteira do engenheiro. Assinando a carteira, ele vai assinar imposto de renda, INSS patronal, que é 28,5% do salário do camarada, certo? A empresa lá que contratou vai ter que pagar 28,5% só a títulos de INSS desse engenheiro. Aí tem a outra figura, que é uma empresa, PJ, que é um outro cara, mas só que o cara tem um PJ. Certo? Aí a empresa, contratando o PJ, ela vai estar livre da CLT, né? do vínculo empregatício, dos custos da CLT, e o cara vai prestar o mesmo serviço. E para a empresa lá, né, a empresa vai pagar menos, porque não vai ter impostos da CLT, e o cara que vai prestar o serviço vai receber mais, porque não vai ser retido dele o imposto de renda, né, que a alíquota é muito alta, não vai ser retido o INSS, que a alíquota também é muito alta. Então, facilita as parcerias, facilita o profissional prestar vários outros serviços. Como esse serviço ele pode ir lá prestar, mas ele pode fazer o contrato e, de repente, contratar um engenheiro, outra pessoa, para ir lá prestar o serviço também. Certo? Aí tem a questão do banco, né? Eu, como PJ,
né, e tem uma empresa e tem uma boa movimentação e tem um bom contato com o gerente, eu vou conseguir diversas linhas de crédito que vão me ajudar a adquirir os equipamentos que eu necessito no meu trabalho. Porque a gente não, eu não falei lá, né, mas a gente poderia ter botado lá também na lista, no final, que o cara vai alugar máquinas, vai alugar aqueles equipamentos para a obra, né? Então ele pode, o engenheiro pode pensar em começar a comprar aquelas bitoneiras, comprar aqueles equipamentos, e não só prestar o serviço para o camarada, mas alugar os equipamentos também para a obra. Né? É uma receita extra que aquele dinheiro vai estar se pagando sozinho. Entendeu? Mas como que o cara está iniciando vai fazer isso? Se ele tiver um CNPJ, ele vai conseguir uma linha de crédito mais barata, ele vai conseguir um empréstimo num banco para ajudar essa parte também. Porque, assim, você tem o dinheiro, né? A gente tem que fazer muitas vezes o dinheiro trabalhar para a gente. Não é só a gente trabalhar para o dinheiro, não. E dentro da área de vocês, existem várias formas de ganhar dinheiro. O aluguel de equipamentos também é uma delas. E isso ajuda muito no cadastro com as empresas que vendem, né, esses produtos. Para vender para pessoa jurídica é um preço, para vender para pessoa física é outro preço. Certo? Então, ajuda nessa questão dos cadastros também. A outra coisa é você vai ter uma empresa, cara. Você vai ter que ter uma organização. A empresa tem a vida dela, tem os impostos, tem os tributos e vai ter a contabilidade. E você vai ter a pessoa física, a sua pessoa separada. Quando está iniciando, né, geralmente os profissionais estão iniciando, eles misturam muito, né, as contas pessoais com as contas da empresa, aí é a mesma coisa. Isso é um caminho para o fracasso. Quando o cara, desde o começo, ele já consegue ver, ó, aqui é a minha empresa, esse dinheiro foi a minha empresa, eu vou tirar o meu salário, é tanto, o restante é da empresa, para me reinvestir na empresa e fazer a empresa ganhar mais, isso é muito importante. Como pessoa física, você não vai conseguir fazer esse trabalho, né? E como pessoa física também, você não vai poder contratar ninguém para prestar serviço para você. Você tem que ter um CNPJ para contratar. E tem um monte de outras coisas aí que o resto eu só dou na minha consultoria quando o pessoal falar comigo. Eu já falei um monte aí de vantagens do cara ter CNPJ, cara. Muita coisa mesmo. O Vinícius, que você citou, ele está aqui acompanhando. E ele falou aqui que é muito importante saber todos os custos relacionados a impostos, tanto trabalhista quanto tributário. Isso tem que ser considerado no orçamento, além de outros. Foi até algo que a gente trouxe ontem, mas não conseguiu detalhar, que quando você vai fazer um orçamento de uma obra, que você está iniciando, você vai pegar uma obra, você precisa orçar. E aí você tem o BDI, no BDI é onde vai estar os impostos. E você precisa entender realmente o que você vai pagar de imposto. E fora isso, também tem os impostos trabalhistas, que eu acho que até é o mais pesado, e é o que, se você não tiver cuidado, vai fazer você quebrar. Eu, particularmente, até citei a minha experiência, quando eu era empreiteiro em uma empresa grande, cheguei a ter 25 funcionários, e aí o que acontecia? Por exemplo, a minha medição vinha 40 mil, mas aí a minha folha de pagamento vinha 30. Aí, se você pensar, rapidamente você acha que ganhou 10, mas não ganhou 10. Primeiro, a minha medição 40. Porém, já era debitado o ISS, se eu não me engano, acho que era INSS, e aí eu já não recebia os 40, fora a retenção que a empresa guardava. Então, eu não recebia 40, recebia 35. E aí a minha folha era 30. E eu ainda assim não ganhava 5 mil. Por quê? Porque eu tinha que guardar os impostos que viriam depois trabalhistas, o INSS que eu tinha que pagar, o FGTS. Rapaz, tanto imposto que com 6 meses, em 3 meses já percebi que o negócio não estava dando certo. De entrar em algo que eu achava que ia ficar rico e não fiquei, pelo contrário. Então, e eu vejo muita gente afirmar, Iranildo, que até uma pergunta minha, que a mão de obra você multiplica por 2. Ah, é 1.000, ela custa 2.000. Cara, eu percebi que não. Para mim, ela da construção civil, ela custa mais do que 100%. Você concorda comigo ou não? Você tem uma base disso aí? Pronto. Eu joguei aqui vários questionamentos. Então, agora eu vou deixar lá na tua mão. Bom, dá um abraço aí pro meu querido irmão Vinícius. Muito obrigado por estar... Eu mandei o convite, ele está aí, ó.
A Tivete também é recém-formada, acho que está com 1 ou 2 anos também que se formou e está aí na batalha também, tá na luta também. É assim, cara, a questão trabalhista, né, ela é muito complexa, porque os cálculos, o que acontece? O cara pensa que é só o salário, aí depois o cara descobre que não é só o salário. Naquele mês tem coisas invisíveis que você não está vendo, o que é, o cara adquire um dozeavos de férias, mais um terço. E você não pagou naquele mês, você não viu. Mas aquele trabalhador naquele mês já adquiriu aquilo dali. Que uma hora vai ter que ser prestado conta. O cara adquiriu também um dozeavo de 13º salário. E você não viu, né? Não pagou, mais que lá no final do ano vai ser prestado conta. Aí você soma isso daí. O INSS, cara, ele é muito cruel. E até aqui eu não entendo como é que pode as atividades que mais empregam, que mais geram mão de obras, são as mais penalizadas nesse quesito. Porque assim, a construção civil é o que move a nação. É o que, quando a construção civil para de trabalhar, para de empregar, tudo para. Tudo para. Quando a indústria para de produzir, né, começa a fechar, tudo para. E são os dois setores que mais empregam e são os dois setores que mais têm esse custo oneroso. Os dois setores. Eu acho que era para ser inverso, né? Quanto mais você emprega, menos tributo você recolhe. Só que não é assim. É muito Aí caro. o que que acontece? É muito caro. Aí o que que acontece? A empresa, ela vai descontar 11%, a empresa vai descontar, dependendo da tabela, que pode ser 7,5%, 9%, 11%, né? Até 14% agora, vai descontar do camarada, do trabalhador. Mas a empresa, se ela não for organizada, aquilo daí vai acabar saindo do bolso dela. Aí vamos pegar 11%, né? Vamos pegar 11%. Aí isso do trabalhador, da parte do trabalhador. A parte dela, a empresa, ele tem o INSS patronal, que é mais 20%. A gente somou aqui, já dá 21%. Aí tem as outras entidades, que é o Sistema S, né? Que é SEBRAE, SENAC, SESC, Salário e Sim. Educação, todas essas entidades aí são mantidas também, né, com parte desse recurso. Aí tem mais 5,8%. E tem mais 3% do RAT, né, que é do risco de acidente de trabalho, que é o seguro, né, que mantém quando o trabalhador se acidenta. Então nós temos 11 com mais 28,5% e tem mais 8% do FGTS. Aí você pega o terço, você pega o avo das férias, pega o avo do 13º, eu acho que dá mais mesmo de um salário. Acho que você está certo. Não dá só, você dobra por Ah, dois, não. e Pode fora chegar nisso isso, aí. dá mais, dá mais. Isso eu percebi no prejuízo mesmo. Isso eu percebi sentindo no bolso. Porque além de tudo isso, a gente tem alimentação, refeição, Aí. vale transporte e outra Cesta coisa básica. que é inerente da construção civil é que a mão de obra ela tem uma média de 6 meses. Ela não é uma mão de obra que você está sempre colocando e demitindo. E a demissão, ela custa muito caro. Isso eu também senti na pele. Por quê? Porque você não pode deixar o cara 30 dias de aviso na obra, porque senão vai sair mais caro ainda. O cara vai entupir uma tubulação, o cara vai fazer uma fundação errada só para te prejudicar. Então, eu cheguei, até acho que comentei em um outro momento, de trabalhadores que trabalharam 5 meses comigo e a rescisão do cara custou 5 mil reais. Ou seja, foi 1.000 reais por mês que eu tinha que ter guardado só para pagar a rescisão. Fora isso, teve todos esses impostos. Teve INSS, teve essas coisas também que eu te falei, que é alimentação, refeição, transporte. Ou seja, na prática eu senti que é bem mais do que isso. E isso foi isso teve um debate muito grande lá na obra quando eu afirmei que era bem mais, e não acreditaram. E ninguém te botou na justiça, não, né? Que é comum também, né? Nessa atividade, Rapaz, botar o cara não, na porque assim, justiça. a empresa que eu prestava serviço era para a MRV. E a MRV ela é muito, ela é muito, como é que eu posso dizer? Muito dura, sabe, com a gente empreiteiro. Ela é muito dura porque ela também não quer. Se a gente for para a justiça, ela também é para a justiça, né? Assim como outras empresas, É, sabe?
Ela é Então, o corresponsável. que que acontece? A gente realmente cumpriu tudo que tinha de cumprir. Tudo, tudo. Até para você fechar, você tem que pagar, inclusive os impostos também da própria empresa. Tem que estar tudo em dia. Então, realmente não deu brecha, não tem como. Mas a ameaça foi muito. Gente dizendo que, querendo que, disse que trabalhou 5, cara, coloca 6 meses porque eu quero receber o seguro. Mas tu só trabalhou 5, cara, se não colocar 6, vou te colocar na justiça. Pode procurar, porque a gente está certo. Então, quando você trabalha da forma correta, isso é bom. Você dorme com a cabeça em paz. É porque assim, ó, o justo ele nunca é caro, mas também não é barato, certo? O justo é assim, quando você faz a coisa correta e faz o justo, ele não é barato, mas ele também não é caro, porque em algum momento, né, quem não faz o correto, ele vai acabar pagando lá para trás. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. O que eu costumo dizer para os empresários? É ruim, né? Certas coisas são injustas, mas o que está na letra da lei, você tem que cumprir justamente para que você não se sujeite a ter que negociar, né, com a pessoa depois. Ah, eu trabalhei tanto tempo avulso, se você não fizer isso, eu vou botar você na justiça. E, infelizmente, né, melhorou muito com as reformas, né, trabalhistas a questão de justiça, porque antes o trabalhador ele não precisava provar nada, ele só precisava dizer, ó, foi assim, trabalhei tantas horas extras. A empresa que tinha que provar que o cara estava mentindo, né? Com a mudança, né, na legislação, isso mudou um pouco e acabou protegendo mais as empresas, os números, né, de reclamações trabalhistas diminuíram bastante por conta disso, né? Porque se o cara mentir agora e não provar o que está falando, ele pode ser penalizado também. Mas mesmo assim, você fazendo direito, uma hora ou outra você vai encontrar pessoas assim. Certo? Mas segue a dica, fazer o correto. É, a gente está chegando no finalzinho da live, que infelizmente o Instagram, ele com 1 hora encerra. A gente já tá bem no finalzinho mesmo. Então, eu já queria te agradecer, certo, pelo convite novamente. Muito obrigado. Acredito que com essa live deu para esclarecer muitas dúvidas da galera que está acompanhando, assim como as dúvidas minhas também que eu tinha. Uma live muito rica de conteúdo. E, e aí, enquanto a gente tem esse tempinho para finalizar, tem mais algumas perguntas. Pode ser? A gente pode continuar nelas? Pode sim. O Vinícius ele colocou aqui o número 87%. Ele fala que faz orçamento que tem esse número 87%. Eu não entendi bem esse número. Acredito que seja a questão todas aquelas porcentagens que você deve ter falado, mas acredito que não deve estar aqui os custos, alimentação, refeição, EPI, transporte, tudo isso. Acredito que não esteja. Por isso que está abaixo de 100. Mas depois, como o Vinícius é teu amigo, né? É bom até vamos trazer ele aqui para o nosso grupo para a gente conversar depois. Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, aproveite que a gente está nos últimos momentos aí do segundo tempo. Então, depois, né, quanto a guardar as dúvidas aí, em outro momento, se a gente tiver oportunidade, é muito bom a gente tratar da questão tributária, certo? Porque vai interferir muito nesse cálculo que vocês fazem aí, né, do custo da obra. Porque se a sua empresa for do Simples Nacional, ele vai ter um reflexo nessa planilha. Se ela for do lucro presumido, ela vai ter um reflexo nessa planilha diferente. Se ela for do lucro real, ela também vai ter um reflexo diferente nessa planilha. E a escolha, né, da tributação, quando você vai abrir empresa, é muito importante, porque você só pode mudar de regime uma vez por ano, só em janeiro de cada ano. E você começar, né, a sua empresa com a tributação errada, né, você já vai pagar muito imposto. Ou você iniciar o ano, né, não fizer um bom planejamento tributário e não escolher o regime correto, você vai passar o ano todo pagando aquele imposto. Por exemplo, eu tenho um cliente que participa muito de licitações e ele era do lucro real. Aí ele diz, cara, eu já sei quanto que eu vou ganhar em cada, né, trabalho, já é tudo muito organizado. E o lucro real ele é muito volante, né? Depende de você estar comprando, depende do custo e tudo. Ele achou melhor, né? E a gente fez as contas, pegou os últimos 3 anos e mudamos de regime, ele foi para o presumido. Aí ele disse que está super bacana, está melhor o planejamento dele. Então, essa parte fiscal ela é fundamental para
para tudo. Beleza. Então, mais uma vez, obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final aí para a galera também, ou alguma dica, ou algum conselho, de repente, você pode ficar à vontade. Boa noite a O todos. conselho, pronto. Um conselho que eu dou, pessoal, é que vocês estão numa profissão belíssima, né, muito bacana, que ajuda muito esse país a crescer. Então, acreditem no potencial de vocês. Vocês podem fazer muito, né? Acredito que tem muita gente nova aí, vocês podem fazer muito ainda por esse país. A profissão de vocês, né, nos últimos anos passou por como diria assim, uma dificuldade muito imensa devido àqueles escândalos, aquelas coisas. Então, vocês que estão novos aí, que vão iniciar no mercado, vocês podem mudar, né, a cara do nosso país, a credibilidade, né, desta atividade no nosso país. E se alguém aí precisar de um contador, eu posso estar aqui também, fazer essa parceria e a gente trabalhar junto, viu? Aqui fica só o meu agradecimento por esse momento, para mim foi excelente. Obrigado. Boa noite.